Shalom, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia de estudos sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dá a vida. O dom da vida é precioso e inestimável. Quem nos dá a vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo vivifica, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O Espírito Santo dá a vida, João, capítulo 6, 63, parte A. O Espírito Santo engravidou Maria, mãe de Jesus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas depois de José ter pensado nisso, em abandoná-la, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18, versículo 20. Vamos analisar essa verdade incrível. O Espírito Santo foi aquele que possibilitou a vinda de Jesus, o Filho de Deus, à Terra. Qualquer palavra proclamada pelo Espírito Santo traz vida e fortalecimento a nós. O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João capítulo 6, 63. O Espírito Santo é a vida de Deus morando em nosso íntimo. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. João capítulo 14, versículo 16 e 17. O Espírito de vida é um dos títulos do Espírito Santo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. O Espírito Santo soprará vida em qualquer pessoa que morreu em Cristo. Quando Jesus voltar, e se o Espírito daquele que ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Romanos 8, versículo 11. O Espírito Santo nos considera sua habitação. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,16. O Espírito Santo nos ajuda a preservar e a proteger tudo de bom que Deus nos dá. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1, versículo 14. O Espírito Santo dá tenacidade, força e determinação a todos que dependem dos seus períodos de refrigério e são viciados em sua presença. Ele é a fonte da própria vida. O Espírito Santo é o doador de toda a vida. As árvores são belas, novas plantas estão brotando, flores estão começando a desabrochar. O Espírito Santo elaborou 1 milhão de maneiras de trazer vida a esta terra. Ele pensou em você. Você não está sozinho. Você tem um destino. Ele pensa em você o tempo todo. Você é o foco de tudo que o Espírito Santo fará hoje. Lembre-se sempre, meu querido irmão, o Espírito Santo é o doador de toda a vida. Oremos. Precioso Espírito Santo, agradecemos ao Senhor por nos conceder vida, por nos conceder a força, o vigor, a alegria de nunca desistirmos. Obrigado por ser o nosso conselheiro, Espírito Santo, e que neste dia o Senhor nos auxilie a viver experiências incomuns com a sua pessoa. No nome santo de Jesus. Amém.